Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, eu sou médica intensivista e a gente tá aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje com uma convidada muito especial, doutora Karina Lima. Seja muito bem-vinda, doutora Karina. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. A doutora Karina, ela é médica pela Unesc, formada em clínica médica pela São Rafael, lá em Salvador, fez endócrino pela UFBA e hoje o nicho dela, mais focado em consultório, é sobre emagrecimento, né? Isso mesmo. E aí vocês podem estar me perguntando, poxa, o que a gente vai falar aqui hoje? Já que nosso podcast é mais voltado para o médico que está ali no pronto-socorro, que está na emergência, que está na UTI, mas eu acho que os assuntos mesmo assim, eles se intercalam ali no meio do caminho. A gente vai falar isso porque pode chegar um paciente desses no seu pronto-socorro, queixando de algumas coisas que a gente vai debater aqui, né? Com certeza. E aí a gente vai falar sobre o uso hoje, porque o emagrecimento e o uso de medicações para atingir aquela estética, ele popularizou, né? A gente tá aqui, tô aqui pra julgar, falar se é certo, se é errado, não é o caso. Tô aqui pra falar do paciente que vai chegar no pronto-socorro e que ele pode ter feito uso de alguma dessas medicações, porque ele pode intercorrer pelo uso dessas medicações e o que a gente precisa ficar atento. Aliás, porque elas vêm cada vez mais polarizando, então pode ser que você se depare com o uso de algum deles. Então a gente vai falar aqui sobre o uso dos agonistas de GLP-1, usos dos esteroides anabolizantes e os pós-bariátricos. Esse vai ser o nosso principal foco aqui. E se a Karina também quiser falar mais alguma coisa também, pode ficar à vontade para falar sobre tudo, tá bom? Muito bem-vinda, Karina. Obrigada. Bom, vamos lá. A gente vai começar falando primeiramente dos agonistas do GLP-1. O mais famoso agora é o Mounjaro, né? Mas o Ozempic veio primeiro, né? Eu não entendo muito isso. Mas o Ozempic veio primeiro, acho que se popularizou e agora veio o Mounjaro. Qual que é a principal diferença? Então, os análogos de GLP-1 são, no caso, a semaglutida, né? Que é conhecido como Rybelsus, o Wegovy ou Ozempic. E a tirzepatida, que é análogo de GLP-1, e GIP, que é o Mounjaro. Então, a diferença basicamente é essa. Entendi. E em termos de efeitos colaterais, é semelhante, é diferente? Tem algum que dá mais, tem algum que dá menos? Então, os principais efeitos colaterais que a gente nota são os gastrointestinais, então tanto diarreia quanto constipação, na prática mais constipação. Às vezes algum paciente no início ali tem uma náusea, também alguns desconfortos gástricos de gases mesmo, dores abdominais. E a diferença na questão da medicação que a gente observa hoje é que, como eles são para tratamento de tanto diabetes, né, quanto para perda de peso, a diferença deles é que a tirzepatida ela tem menos efeitos colaterais comparados à semaglutida e voltado para a questão da perda de peso em si, porque quando o paciente faz tratamento para perda de peso, ele perde tudo, gordura, músculo e tudo mais. Então, a gente observa também na prática que a tirzepatida ela tem um efeito menor na perda de massa muscular. Então, é essa diferença que ela tem um pouco menos de efeito colateral, com uma perda de peso mais expressiva também, porque a gente tem os estudos, né, os estudos de STEP, que foram os estudos para semaglutida, que ali gira em torno de uma perda de peso de 10 a 15% do peso inicial do paciente, e os estudos SURMOUNT, que são os estudos da tirzepatida, que aí chegam até a perda de 25%, né, 26% da perda de peso. Então, tem a diferença na potência em relação à perda de peso, ser maior na tirzepatida, menos efeitos colaterais e a proteção um pouco maior na questão da perda de massa muscular. Legal. E aí, pensando nesse paciente que pode chegar no pronto-socorro, assim, o que pode ser? Se for um pouquinho de náusea, constipação, por exemplo, a constipação, o que eu preciso ficar atenta para não deixar passar, por exemplo, um quadro obstrutivo e não associar isso ao uso das medicações, não deixar passar uma coisa mais grave com essas medicações? Então, eu acho que na questão da emergência em si, a importância da anamnese, né, desse paciente bem direcionada. Então, assim, entender qual é a medicação que ele está tomando, há quanto tempo ele está tomando, qual é a dose, se teve ajuste recente de dose da medicação, se ele está fazendo por conta própria ou se ele está sendo acompanhado. Então, assim, esse paciente, para ele chegar a ir à emergência, dizer que ele está um pouco mais sintomático. A questão da constipação em si, às vezes é um paciente também que já tinha um padrão mais constipado
E aí, o uso da medicação traz esse efeito, porque ele faz um efeito da diminuição do esvaziamento gástrico, da diminuição do apetite. Então, o paciente tem essa tendência a fazer a constipação. E aí, avaliar, sim, né, o risco de obstrução através do exame físico, da anamnese, perguntando todos esses detalhes que eu acho que são importantes, sim. Sim, legal. E eu já ouvi uma história da pancreatite. Seria legal, e eu não sei se é uma intercorrência relativamente grave, né? Sim. É verdade mesmo? Pode levar a pancreatite? Sim, pode. Inclusive, a FDA teve um alerta recente falando sobre o risco de pancreatite da medicação, mas principalmente para aqueles pacientes que têm perda de peso muito rápida e que também têm fatores de risco para pancreatite. Então, assim, o que a gente vai observar? Aquele paciente que é etilista, paciente que tem hipertrigliceridemia, paciente que tem colelitíase. Então, assim, já são pacientes que a gente tem que ter, ao iniciar a medicação, um cuidado maior. E aí, se esse paciente vem apresentando um quadro de dor abdominal mais intensa, aquela dor abdominal que não passa por medicamento sintomático. Então, assim, esse paciente indo para a emergência, é bom fazer uma investigação também para afastar. O risco absoluto, ele é baixo, mas ele existe sim. E aí, como eu disse, principalmente para aqueles pacientes que têm uma perda de peso muito expressivas e que também tem fatores de risco para pancreatite. Entendi. E aí, assim, tem mais alguma coisa que você acha que é grave, que pode aparecer no pronto-socorro em relação a esse paciente usuário do agonista da GLP-1? Sim, a questão da desidratação, né, é importante. Isso também foi um dos alertas que a FDA trouxe em relação à insuficiência renal, principalmente a insuficiência pré-renal. Porque, assim, aquele paciente que vai estar consumindo menos comida, mas também, às vezes, vai se hidratar menos, vai beber menos água. Então, assim, eu sempre ensino isso, né, para os pacientes que começam o acompanhamento. A gente tem uma ingesta hídrica basal por dia, que é o nosso peso vezes 35 ml. Então, assim, é meio que essa é a quantidade mínima que o organismo precisa para estar funcionando bem. Então, assim, aquele paciente que está ingerindo menos água, ele tem um risco maior de fazer uma insuficiência renal, fazer uma desidratação. Então, isso é uma coisa que tem que se atentar. E aí, né, recebendo esse paciente na emergência, ver a questão, né, da função renal, como é que tá, fazer uma hidratação, avaliar essas questões que se trouxer também da questão de dores abdominais e tudo, se é com uma frequência maior, então a gastroparesia, né, tudo isso a gente tem que avaliar. E lembrar sempre, se você for dar alta para esse paciente, fazer essas reorientações, né, em relação à alimentação e ingestão hídrica, né? Com certeza. E retorno no seu médico. O ideal é fazer um acompanhamento Saber se ele tá fazendo acompanhamento médico, porque na prática a gente tem que, às vezes, aquele paciente que toma, agora menos, né, porque assim, as receitas agora, para os pacientes comprarem a medicação, precisa de receita médica. Mas até pouco tempo, assim, as pessoas chegavam na farmácia, compravam um remédio para emagrecer. Então, assim, o risco de tomar a dose errada, né, tomar de forma incorreta, na dose errada, sem um acompanhamento, aumenta muito o risco de vir a ter essas complicações. Caramba, que doideira. Até pouco tempo atrás não precisava nem de receita. Isso é meio doido. O Brasil é muito doido. Eu acho que em relação a isso, tive na Europa no ano passado, você não compra nada. Assim, você compra ibuprofeno, que né, é nefrotóxico. Mas assim, é só isso que você compra na farmácia. Ibuprofeno e paracetamol. E aqui no Brasil, enfim, você inclusive, assim, eu tenho pacientes hoje na Itália, pacientes nos Estados Unidos, e que precisa da transcrição do médico de lá para poder prescrever medicação. Os pacientes não conseguem chegar na farmácia e comprar. Isso é muito doido aqui no Brasil. Não sei se isso é bom ou ruim, também é muito bom chegar na farmácia e poder só comprar. Apesar de que pra gente é muito fácil, né? Mas, enfim, é complicado, assim, pra grande maioria da população ter consciência disso. Enfim, mas esse é outro. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os esteroides anabolizantes, que talvez tenham um pouquinho mais de consequências, né? Um pouquinho mais de perigo. Qual é o panorama que você vê, assim, na sua prática, observacional mesmo, do uso de esteroides no Brasil hoje? Então, o endócrino, ele sempre vai ouvir aquela piadinha, né? Você não pode passar alguma coisinha pra mim? Então, assim, no consultório menos. Eu acho que, assim, às vezes o paciente que ele vem pra mim, pelo menos no meu caso,
ele já vem mais consciente do meu modelo de atendimento, então não é uma... Acho que ele pesquisa antes, né? Assim, eu vou no médico e já prescreve. Então, assim, ele não chega muito com esse desejo, mas como, por exemplo, como eu trato de emagrecimento, a gente está falando de obesidade, chega, sim, pacientes com hipogonadismo, então esse questionamento da reposição de testosterona, ela sempre é questionada. Mas, assim, falando de esteroides anabolizantes mesmo, assim... a gente percebe que praticantes de atividade física, né, assim, principalmente os... me fugiu a palavra agora. Os fisiculturistas. Então, assim, às vezes fisiculturistas, né, que acabam usando aí como anabolizantes, então, assim, isso ainda é muito comum, mesmo sabendo de todos os riscos, a gente vê que as pessoas buscam por isso, por essa questão da performance atlética, pela questão da estética. E hoje também uma preocupação maior no grupo de mulheres, né, também. A gente vê na terapia de reposição hormonal feminina, na menopausa, as mulheres que têm desejo sexual hipoativo, que é o único momento que a gente prescreve, de fato, testosterona para a mulher. Mas, assim, eu já recebi algumas pacientes que às vezes vêm de outros colegas fazendo essa reposição de testosterona, na verdade. Inclusive, já recebi recentemente de colegas profissionais de saúde não médicos prescrevendo a parte de terapia hormonal e com pacientes, e essa paciente especificamente com nível suprafisiológico de testosterona. Então, assim, você dosa ali, a gente espera, dentro disso que eu tô falando, de você fazer uma terapia para desejo sexual hipoativo, você espera uma testosterona ali entre 70 e 90, então essa paciente estava com a testosterona de 110. Então, assim, já está além do que é fisiológico para ela, e aí já entra até configurando questão de anabolizante, entendeu? Sim. Então, assim, é uma preocupação no grupo tanto masculino quanto no grupo feminino o uso de esteroides anabolizantes, e essa preocupação agora com esse grupo feminino, que tem sido muito comum a gente pegar alguns casos com mulheres com esses hormônios aí fora das faixas. E até a retirada súbita, isso pode causar consequências, né? Até a retirada tem que ser feita sobre acompanhamento. Gradual, com certeza. E o que a gente precisa ficar atento no pronto-socorro para um paciente que é usuário? E a gente precisa perguntar também, né? Perguntar claramente, abertamente, não ficar com vergonha, porque isso pode mudar a nossa conduta. Mas o que a gente precisa ficar mais atento, mais... isso é uma red flag, né? Uma bandeira vermelha, eu preciso perguntar isso para não deixar passar um caso grave, uma síndrome coronariana, enfim. Num paciente que faz uso. Então, assim, eu acho que essa questão de não ter mesmo constrangimento de fazer a pergunta, é sem julgamento mesmo. Olha, tá tomando algum suplemento ou alguma outra coisa, né? Algum tratamento hormonal para questão estética. E aí, o que a gente vê na prática, né? A nossa preocupação são com os níveis de colesterol, que, né, podem ter alterações, e aí aumentando o risco para outras doenças causadas ali pelo aumento da questão do colesterol. Então, a parte de infarto, né? A gente vai, paciente com dor, né? Chega com dor precordial, dor torácica, com desconforto. E aí você precisa fazer essa investigação, ver como é que tá o eletro e tudo mais. Tem a questão também da disfunção renal, que é outra preocupação que a gente tem, os marcadores hepáticos também, os marcadores inflamatórios. Então, assim, chegando na emergência com essas, né, dores abdominais, tontura, náusea, irritabilidade, que é uma coisa muito comum também, essa parte psiquiátrica, mudança de humor, né, de gatilhos ali para poder transtornos psiquiátricos, porque uma das queixas que os pacientes falam é a questão da irritabilidade. Então, tem sim, né, estar atento, porque tem risco sim para a saúde. Em tudo, né, assim, pode causar qualquer coisa, pelo visto. Né? E fora o uso crônico também, né, Karina, em relação... O que tem de estudo em relação, por exemplo, à relação com câncer e neoplasias? Isso já tem ligação direta ou isso ainda está em investigação? Não, tem sim. Então, assim, o uso de testosterona em níveis que na maioria das vezes ele é suprafisiológico, ele aumenta sim o risco tanto
que a gente vê na prática mais para doenças cardiovasculares mesmo, e o câncer também, principalmente o câncer de próstata, né, que está muito relacionado. Então tem que ter o cuidado. Outra coisa também, uma coisa que eu sempre falo com os pacientes em relação a isso, é a questão da fertilidade, que muitas vezes se esquecem disso. Então, quando o paciente vem para o consultório, até quando ele tem um hipogonadismo relacionado à questão da obesidade, eu sempre pergunto o desejo de ter filhos, porque às vezes eles não se lembram disso. Porque se você está dando o testosterona, o seu organismo, ele automaticamente ele entende que não precisa mais produzir, e aí você acaba bloqueando o seu eixo. E aí um eixo bloqueado, como é que vai fazer depois para ter, né, filhos e tudo mais? Então é sempre uma preocupação. Entendi. E você acha que, por exemplo, o paciente que chega nesse uso crônico, você não consegue tirar, né, essa testosterona? A gente precisa fazer um desmame, né, para poder desbloquear esse eixo, e aí a gente também tem outras medicações para ajudar nessa questão do desbloqueio disso. Tem uma coisa que eu sempre falo com os pacientes também, que eu ouvi uma vez de um urologista, né, porque às vezes a gente como mulher chegar para o paciente e falar assim, olha, cuidado com o uso excessivo, porque, né, isso vai atrapalhar o seu eixo hormonal, a sua produção natural dos hormônios, para quem quer gestar ou não, né, para quem questão da preservação da fertilidade. Mas um dia o urologista me falou, olha, um homem com o eixo bloqueado nunca mais é a mesma coisa. E assim, ouvindo isso de um homem, então assim, porque às vezes a mulher fala e o cara fala, né, ela não entende, ela não sabe de nada. E aí eu achei muito interessante essa colocação do urologista, porque ele num papel de homem, né, trouxe essa questão aí de que uma vez que esse eixo foi bloqueado, a gente tem a repercussão aí que ele nunca mais será o mesmo. Eu achei isso bem forte. Existe a castração química, né? Que às vezes o eixo nunca mais vai voltar a funcionar, não é isso? Isso, em níveis muito, muito, assim, né, suprafisiológicos e por tempo muito prolongado, às vezes a gente chega em situações de irreversíveis. Eu tô pensando aqui que a gente tá com um paciente lá na UTI, ele é usuário crônico, isso ele falou, e ele tava ficando muito taquável, ele batia 150, muito ansioso, assim, você vê que ele tava, assim, nervoso, você fala, caramba, frequência cardíaca de 150, 160, sentado, ritmo sinusal, e aí eu tô pensando, assim, se pode ser abstinência, não sei se tem relação aqui, mas agora que a gente tá conversando sobre isso, pode ser, você acha que faz sentido, e aqui só fosforilano mesmo, faz sentido às vezes a gente fazer uma dose meio que pra manter ele ali nos níveis dele. Então, eu acho que eu não sei como é que tá o eixo dele. Exatamente. Então, assim, pensando nisso, mas assim, o que a gente faz geralmente é trazer, e aí tem que ver como é que tá o eixo, o quão bloqueado tá e em que nível está essa testosterona agora, e tentar dar, a gente fala, né, dar algum cheirinho pra ele, pra poder deixar Sim. ele num basal ali e trazer essa fase de reintrodução da testosterona e fazer esse desmame e trazer ele para um nível basal ali, onde ele vai ficar confortável, é importante pensar nisso. Mas justificaria a taquicardia pelo uso da testosterona, você acha? Depende, assim, quando foi a última vez que ele usou, então, assim... Vou abrir um parecer lá na... algum detalhe ali que precisa de mais detalhe, sim, assim, pra sim. saber, na verdade, na condução disso. Pensei nisso agora, mas tá bom. Vamos voltar aqui ao nosso podcast. Beleza, acho que em relação aos esteroides, tem alguma coisa que você acha que vale a pena a gente falar sobre anabolizantes, pensando no atendimento ali no pronto-socorro? Algum exame que você acha que é muito essencial, que ele precisa pedir? Eu acho que é isso que eu falei, né? Os níveis de colesterol, as questões de marcadores inflamatórios, hepáticos e de função renal. E se tiver, claro, né, como dor precordial ou algum desconforto e tudo, fazer lembrar uma sempre da fazer Legal. cardíaca. Vamos falar agora, por último, do paciente pós-bariátrica. É um paciente que muitas vezes traz desafios, às vezes por baixa aceitação de dieta, assim, a gente já teve alguns casos bem desafiadores, que o paciente não comia nada, a gente não conseguia alimentar ele ficando desnutrido, e relacionado às hipovitaminoses, né? Quais são os principais distúrbios nutricionais que esse paciente costuma apresentar
E quais são as consequências disso para ele procurar um pronto-socorro? Então, eu acho que os principais, né, os clássicos, a vitamina B12, o ferro, e aí os outros micronutrientes, que ainda é cálcio, zinco, vitamina D. Então, assim, a gente tem, né, os marcos, assim, todo paciente pós-bariátrico, na verdade, o acompanhamento dele começa antes da cirurgia, então, sobre isso que você falou, às vezes, da não aceitação da alimentação e tudo mais. Então, assim, a gente precisa entender como esse paciente foi preparado para fazer a cirurgia. Então, a gente sente hoje que, como a gente tem a questão das cirurgias feitas pelo privado, às vezes o paciente pula algumas etapas mesmo de ir para a cirurgia. Então, assim, é você literalmente preparar, conduzir, explicar. O paciente tem que ficar muito claro, eu acho assim, tem que ficar muito claro para o paciente que depois que ele faz a cirurgia, ele precisa muito desse acompanhamento, ele precisa muito de fazer essas reposições, porque às vezes ele não mede os riscos. Às vezes eles vão menos para a emergência por essas questões das vitaminas em si. Às vezes as queixas das vitaminas acabam ficando as queixas mais ambulatoriais mesmo, né? Queda de cabelo, a unha mais quebradiça, a sensação de fraqueza. Eu acho que para emergência, às vezes é mais aqueles pacientes com gastroparesia ou dumping, então assim, é aquele paciente que vai chegar na emergência por outros motivos, às vezes essas deficiências nutricionais ficam mais para coisas mais ambulatoriais. A não ser que seja alguma coisa muito grave, né? Uma hipocalcemia. Engraçado, você me fez lembrar de uma coisa, mas assim, não era uma paciente pós-bariátrica, mas que é possível. Paciente que já foi internada até em setor de psiquiatria com a vitamina D de 3. Então, assim, como um surto psicótico. E, na verdade, quando vai dosar é a vitamina D de 3. Então, assim... né, não é impossível também, sim, mas assim, são casos mais raros, né? Entendi. E o que é esse efeito dumping e o que a gente precisa ficar atento nele? Então, quando o paciente principalmente ingere ali volumes maiores, né, de carboidratos, com muito açúcar ou gordurosos, e aí ele tem uma resposta rápida dessa passagem entre o estômago em si e para o intestino, e aí causa sintomas de sudorese, palpitação, diarreia, desconforto, e esse aumento rápido, né, da glicemia pode causar uma liberação rápida também ali da insulina, para a gente fazer uma hipoglicemia após esse período. Então, e a gente sempre orienta aí no pré também, operatório de novo, sempre o paciente é preparado para a dieta, tem que ser fracionada, evitar grandes volumes de alimento, evitar, né, principalmente ali logo depois que ele opera, evitar a ingesta de comidas muito gordurosas ou açucaradas para evitar esse risco. Então é um tipo de paciente que sim, pode chegar na emergência com esses sintomas de sudorese, mal-estar, tontura, náusea, vomitando, às vezes fazendo uma hipoglicemia. E deveria se pedir algum exame? Como que faz esse manejo desse paciente que chega? É uma avaliação clínica mesmo, geral ali, um hemograma, avaliação da função renal, né, fazer um perfil metabólico básico ali da emergência mesmo, exame físico para ver, aí também sempre diferenciar a questão de obstrução intestinal, isso é uma preocupação. Então, o paciente que tem dores abdominais, vômitos e tudo, você se atentar também, né, para a questão de obstrução, eu acho que é importante. E aí ele pode chegar hipoglicêmico ou ele normalmente essa hipoglicemia ela passa e ele já chega normoglicêmico, a gente faz glicose, como é que é? Depende, pode acontecer de o paciente chegar com hipoglicemia ou ser só uma hipoglicemia transitória também, pode acontecer. E aí se chegar com hipoglicemia, você trata da mesma forma, né? Exatamente. Com glicose. Legal. E aí, nesses pacientes, assim, o que mais que você acha que a gente deveria se preocupar? Acredito que tem muita coisa relacionada à cirurgia em si, né? Mas você vê alguma coisa mais que a gente deveria se preocupar nesse paciente? O paciente que no pós-operatório, ele traz muitas questões, assim, às vezes de dores abdominais, vômitos, como eu falei, a questão das obstruções em si, ou deiscência de ferida, né, que pode acontecer também. Geralmente, esse pós-operatório imediato tem toda uma equipe ali por trás, né? Então, assim, tem o cirurgião bariátrico, o endócrino, a nutricionista, então esse paciente sempre está cercado desses profissionais, mas procurando a emergência, geralmente essa avaliação. E se ele for internar, tem alguma coisa diferente que tem que fazer? Lembrar de deixar na prescrição as vitaminas que ele toma? Tem algum cuidado a mais com esse paciente internado?
Eu acho que sempre, né, assim, saber as medicações que ele usa, sim, tem que usar. Agora, se for, por exemplo, as medicações orais, então, assim, tem que ver o nível de aceitação de como é que vai estar esse paciente. Então, hoje a gente entende que, por exemplo, a vitamina B12 a gente não faz por via oral, a gente teria que fazer intramuscular. Acaba que é uma coisa que extrapola também para o ambulatório, mas é bom ter a checagem de tudo, né, de que ele está usando, se ele está usando, ter isso registrado em prontuário e ver até que ponto isso também está impactando no resultado dele, enfim. Acho que é isso. Legal. Karina, muito bom. Pra gente fechar aqui, quer deixar algum comentário final pra quem tá dando plantão e se sentir um pouquinho mais seguro ao atender esses pacientes? Eu acho assim que é sempre a questão da escuta ativa, né, de questionar o paciente, né, nunca, por exemplo, no uso, né, dos análogos de GLP-1, nunca achar que assim, é só uma gastroenterite ou é só uma constipação simples da medicação. Esses sintomas, geralmente, eles são leves e são rápidos, assim, né? São mais de início de tratamento. Então, quando chega o paciente aí na emergência, é ter um pouco o olhar mais atento mesmo, de fazer mais perguntas, entender melhor o cenário do paciente, fazer, né, o exame físico e, na dúvida, sempre faz o laboratório, faz o exame de imagem, né? Isso aí extrapolando também para os pacientes aí do uso de anabolizantes e a questão de pós-bariátrica. Eu acho que são questões que, quando leva o paciente a procurar emergência, a gente tem que lembrar também de perguntar, porque nem sempre o paciente chega falando que está usando, que está, né, que tá tomando remédio, que fez... Às vezes o paciente esquece de contar que fez cirurgia, então assim, de a gente ter os detalhes da anamnese, de lembrar, de perguntar sobre alergias, medicações em uso, se fez alguma cirurgia, e perguntar mais detalhes para não perder nada mesmo na resposta desse paciente. Legal. Você estava falando, eu lembrei de um caso, a gente tem uma mentorada nossa que mandou um caso, foi semana passada, que foi até o que me deu um insight para pensar nesse tema quando a gente estava conversando, que o paciente jovem começou a fazer uso de anabolizante por conta própria e ele procurou o pronto-socorro por priapismo. Ele falou, eu falei, olha, é isso, né? Você vai precisar orientar ele, não tinha dor, então... E a queixa dele era que ele estava tendo ereção em momentos que ele não queria ter ereção. E eu falei, olha, provavelmente é por causa disso e você vai precisar encaminhar ele para um serviço de saúde para acompanhar, porque ele estava fazendo também sem acompanhamento médico. E provavelmente esses casos vão acontecer. Vão acontecer, tanto com o uso dos análogos quanto dos anabolizantes. Acho que a bariátrica não, que acho que a bariátrica tem um time ali por trás, né? Normalmente são pacientes muito bem cercados, assim, né? Eu observo que a longo prazo, esses pacientes da bariátrica, eles se perdem. Então, assim, uma coisa que a gente sempre fala, o bariátrico, ele casou com o endócrino, entendeu? É a vida inteira. Porque às vezes o paciente passa ali 5 anos de cirurgia, 6 anos, não, tô bem, não preciso mais. E aí você pega níveis assim lá embaixo da parte de vitaminoses e aí às vezes esse cuidado ele se perde. Então é bom, eu acho que é isso, assim, a base, né, de tudo, né, de todos esses pacientes, eles precisam estar acompanhados por alguém. E está sendo passada a informação dos riscos, dos benefícios, dos possíveis efeitos colaterais, do que esse paciente até para como ele deve se comportar diante de cada situação. Então, olha, se você sentir tal coisa, você precisa procurar emergência, chega lá, você explica para o médico da emergência isso. Então, assim, nós, como os profissionais que, né, acompanham, né, de forma eletivamente esse paciente, no meu caso, sempre orientar o meu paciente dos riscos que tem, do que pode acontecer. Claro, sempre entre em contato comigo para poder falar sobre, e até para na hora da gente encaminhar para emergência, quando é um paciente que está acompanhado comigo, eu faço contato, né? Lógico, falo, olha, esse paciente está comigo, aconteceu isso, me manda tudo, me atualize e tal. Então, eu sou super presente nessas questões, graças a Deus, assim, nesse formato de acompanhamento que eu faço para o paciente que perde peso, é muito de pertinho. Então, assim, a gente tem consultas periódicas, tem avaliações semanais. Então, assim, esse risco aí, ele é quase zero, assim, não tem esse tipo de risco, porque o acompanhamento, tô de olho, tô entendendo o que tá acontecendo, então, até hoje não tive que mandar ninguém pra emergência.
Muito bom, Karina. Quer deixar aqui pra gente o seu Instagram, o seu WhatsApp, o contato do seu consultório, enfim, que você quer deixar aí pra te encontrar? Sim, o meu Instagram é doutora Karina Lima e meu telefone eu vou precisar digitar, que é o telefone do consultório. Tranquilo. E quem tá dando plantão em pronto-socorro e quer ter um acompanhamento muito próximo, quer ter mentores perto de você, lembra de mandar uma mensagem pra gente, pra você não ir mais pro plantão sozinho. A gente sabe que por esse Brasil aí tem muita gente dando plantão sozinho e isso é um pouco perigoso. Então, manda uma mensagem pra gente que a gente tem uma proposta bem legal. Manda aí, Karina, seu telefone do consultório. 027 99909 5064. Beleza. Karina, muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Gostei demais desse papo. Valeu, obrigada. Um abraço pra todo mundo que esteve aqui com a gente e até a próxima.